eu sou a professora Anne da Encarnação e o assunto da aula de hoje é triângulo. Triângulo ele é um polígono que tem 3 lados. Não importa a sua forma, a principal característica dele é que ele tem 3 lados ou 3 segmentos de retas. Então, vamos lá. Os triângulos eles podem ser classificados de acordo com os seus lados e de acordo com os ângulos internos dele. Então, vamos ver primeiro a classificação de acordo com os lados. Bom, nós temos 3 variações. Nós temos o triângulo equilátero, que significa que todos esses lados aqui possuem a mesma medida. Observe aqui que esse lado aqui vale 2,5, esse também aqui mede 2,5 e esse também mede 2,5. Professora, e se a medida não viesse aqui, como é que eu iria identificar que ele é um triângulo equilátero? Bom, normalmente ele vem com esses tracinhos aqui, ó. Como aqui nesse segmento tem apenas um tracinho e aqui também tem apenas um tracinho e nesse também, significa que as medidas desse segmento, desse são iguais, entendeu? Então, se não tivesse 2,5, você conseguiria identificar que ele é um triângulo equilátero de acordo com essa pequena característica aqui, ó. Um tracinho, se tem a mesma quantidade de traço em cada segmento, significa que ele tem a mesma medida, certo? Então, vamos para a característica de um triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele tem apenas 2 lados iguais. Observe que nesse segmento, nós temos 2 tracinhos e nesse segmento aqui, nós temos também 2 tracinhos. Significa que esse segmento tem a mesma medida desse aqui. E observe que nesse segmento, você só tem um tracinho, significa que a medida é diferente. Eu coloquei aqui as medidas desse triângulo, mas se não soubesse, você conseguiria identificar que ele é isósceles porque ele tem 2 lados iguais. Então, aqui, 2,5, 2 centímetros e meio, 3 centímetros e também 3 centímetros aqui, certo? Já o triângulo escaleno, ele tem todos os lados diferentes. Não existe lados semelhantes. Observe aqui, nesse segmento tem apenas um traço, nos outros são a quantidade de traços diferente. Então, só tem esse segmento aqui com uma medida. O daqui também tem uma medida diferente dos outros dois, e o daqui também. Observe as medidas, 4,5, 2 centímetros e 3 centímetros. Escaleno, então, tem todos os lados com medidas diferentes. É dessa forma que nós fazemos a classificação de acordo com os lados. O equilátero tem todos os lados iguais, o escaleno tem apenas 2 lados iguais, e o isósceles, perdão, tem apenas 2 lados iguais, e o escaleno, todos os lados são diferentes, ok? Vamos agora ver a classificação de acordo com os ângulos. Lembra que nós estudamos sobre ângulos? Então, aquele conhecimento do que é um ângulo reto, um ângulo agudo e um ângulo obtuso, é necessário agora para você identificar que tipo de triângulo ele é. Então, vamos dar uma olhada. Bom, chamamos de triângulo retângulo aquele triângulo que tem um ângulo reto. Aqui um ângulo reto que forma um ângulo de 90 graus e ele é marcado dessa forma. Muitas vezes ele pode não vir com essa marcação, com essa indicação, mas um ângulo reto ele é fácil de identificar porque ele é bem retinho, certo? Então, o triângulo retângulo, a principal característica dele é que ele apresenta um ângulo reto. E os outros 2 ângulos são ângulos agudos. O que são ângulos agudos? Ângulos menores do que 90. Então, eles são mais fechadinhos, tá vendo? Mais fechadinhos do que o ângulo de 90, certo? Vamos ver agora um triângulo acutângulo. Essa é a classificação, certo? O ângulo acutângulo, ele apresenta todos os ângulos internos, que nós estamos trabalhando desde a aula anterior, de ângulos internos em relação aos polígonos, todos os ângulos internos agudos, ou seja, menores do que 90. Eles são mais fechadinhos. Então, acutângulo, acu lembra agudo, retângulo lembra ângulo reto, certo?
Então, vamos agora para obtusângulo, que lembra o ângulo obtuso, certo? No triângulo obtusângulo, você tem um ângulo obtuso, ou seja, maior do que 90 graus. Então, ele é um ângulo mais aberto. E os outros dois ângulos, eles são agudos. Essa é a classificação de acordo com os ângulos. Você tem que olhar um triângulo e identificar. Olha, eu tenho um ângulo reto, então ele é um triângulo retângulo, certo? Eu tenho aqui só ângulos fechadinhos. Se você tem ângulos fechadinhos, você está trabalhando com triângulo acutângulo. Se você tem um triângulo que apresenta um ângulo bem aberto, significa que você está trabalhando aí com o triângulo obtusângulo, certo? É dessa forma que a gente consegue identificar. Vamos lá. Na aula anterior, nós vimos a composição de um polígono. Para o triângulo, isso também é válido, porque o triângulo é um polígono. Entretanto, a composição, que lá estudamos lados, vértices, medida dos ângulos, a classificação, se ele é regular ou irregular, nós também vimos diagonais. O triângulo, ele não tem diagonal. Para ele ter diagonal, precisaria que o ponto A aqui não estivesse ligado a nenhum dos outros pontos. E observe que o ponto A está ligado ao ponto C e está ligado ao ponto B. Observe também que o ponto B está ligado a todos os outros pontos. E o ponto C também está ligado a todos os outros pontos. Então, o triângulo é o único polígono que não tem diagonal, ok? Então, vamos lá determinar os lados desse triângulo. Vamos os segmentos. Nós temos aqui o segmento AB. Vamos aqui representar esse segmento, que deve ser feito dessa forma. Você escreve os pontos e precisa colocar um traço em cima, representando que isso aqui é um segmento de reta, certo? Vamos lá. Nós temos o próximo, BC, o ponto BC e o segmento de reta, e nós temos CA. Então, quantos lados aqui tem esse triângulo? 1, 2, 3, não é isso? Então, vamos escrever aqui 3 lados. Vamos identificar os vértices agora desse triângulo. Os vértices são o que nós estudamos? São os encontros dos segmentos de retas. Então, nós temos um encontro de segmentos aqui, nós temos um vértice. Aqui também nós temos um encontro de segmentos. E aqui também nós temos um encontro de segmentos. Então, nós temos 3 vértices. Vamos escrevê-los aqui. Nós temos o primeiro, que é o A, o B e o C. Nós temos 3 vértices. E aprendemos também, nas nossas aulas anteriores, a realizar medidas dos ângulos. Então, vamos pegar aqui o transferidor. Agora, vamos realizar as medidas dos ângulos desse triângulo. Vamos começar aqui com o ponto A. O que eu sugiro que vocês façam para facilitar? Observe aqui, que eu mostrei inclusive no vídeo anterior. Alongue esse segmento de reta para você conseguir identificar certinho qual é o ângulo. Então, eu vou aqui alongar esses segmentos de reta, certo? Para facilitar. Precisa ser muito forte, só para você conseguir identificar o ângulo certinho. Principalmente quando a figura for pequena demais. Aí, basta você alongar. Vamos lá. Vou pegar a linha base, que será essa aqui, certo? Para identificar o ângulo do ponto A. Esse tracinho fica no encontro dos segmentos. Alinho direitinho. E vejo aqui, deixa eu alongar esse daqui para vocês conseguirem visualizar melhor.
Pronto. 101 graus. Eu tô olhando essa escala daqui, ó. A parte interna, caso o transferidor de vocês seja igual ao meu. Por quê? Porque eu peguei essa linha base, então, meu 0 grau está aqui. Então, eu analiso essa escala interna. Inclusive, eu já disponibilizei um vídeo de como usar o transferidor. Então, 101 graus. Então, o ângulo que forma aqui no ponto A é igual a 101. Já vou colocar aqui. Vamos agora identificar o ângulo do ponto B. Observe que a minha linha base vai ser esse aqui, então eu vou utilizar o 0 desse lado. Aqui, como eu alonguei, dá para visualizar certinho aqui qual é o ângulo, já que eu tô usando essa escala aqui de fora, ó. Essa numeração de fora. Então, aqui tá dando 34 graus. Já vou colocar. Vamos agora identificar o ângulo do ponto C. Coloco o traço no encontro dos segmentos. Como o 0 é esse daqui, eu vou analisar a escala interna aqui, ó. Então, 30, 40, tá no meio, 45 graus. Vou colocar aqui. Um ponto importante. A soma, prestem bastante atenção, a soma de todos os ângulos internos aqui do triângulo sempre será 180 graus. Eu vou colocar aqui dentro os valores dos ângulos encontrados, para vocês conseguirem visualizar. 101 graus, 34 e 45. O que eu disse? A soma de todos os ângulos internos de um triângulo sempre será 180 graus. Vamos conferir isso? Então, eu vou lá. 101 graus, 45 e 34. Vamos somar. Essa soma aqui precisa dar 180. Então, 1 mais 5, 6, mais 4, 10. Fica o 0, vai o 1. 1 mais 4, 5, mais 3, 8. 1 mais nada. Observe que o somatório do grau deu 180. Sempre será assim. Se você somar os seus ângulos, você mediu os ângulos de um triângulo, você somar e não deu 180, algum ângulo que você mediu está errado, certo? Sempre faça essa verificação. Vamos lá para o restante da questão. Vamos classificar, então, esse triângulo de acordo com os lados. Para a gente conseguir identificar de acordo com os lados, nós precisamos saber a medida dele, certo? Então, vamos pegar uma régua aqui e vamos medir e já anotar. Então, nós temos aqui 6,6. Vou colocar aqui a medida. Vamos para o próximo. Sempre de um ponto para o outro. Três vírgula 7. E vamos ver esse aqui. 4,7 centímetros, certo? Então, nós observamos aqui que todos os lados têm medidas diferentes. Então, ele é um triângulo escaleno, porque o triângulo escaleno apresenta todos os lados de medidas diferentes. Um triângulo escaleno. E vamos observar aqui agora a classificação de acordo com o ângulo. Nós temos aqui
um ângulo agudo, outro ângulo agudo, mas nós temos aqui um ângulo obtuso. Por que obtuso? Porque ele é maior do que 90 graus. Os ângulos agudos são menores do que 90. Então, ele é um triângulo obtusângulo, porque apresenta um ângulo obtuso. Obtusângulo. Então, nós podemos dizer que esse triângulo é escaleno e obtusângulo. É a classificação dele, certo? Então, vamos identificar aqui se ele é um polígono regular ou irregular. Lembra na aula anterior que eu disse que o polígono regular ele precisa ter as medidas dos lados iguais e os ângulos internos também iguais? Observe que aqui nós temos lados de tamanhos diferentes e ângulos internos também de medidas diferentes. Então, ele é um polígono irregular, certo? E dessa forma, nós conseguimos estudar todo polígono triângulo. A gente conseguiu identificar os lados, os vértices, as medidas dos ângulos, a sua classificação. Então, agora é só praticar que vai dar tudo certo. Bons estudos!